Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, né? A gente já está se encontrando aqui a cada 15 dias, então já é um boa tarde mais íntimo, sem muita formalidade. Obrigada a todos pela presença aqui no nosso quarto webinário da jornada Caminho para a Excelência. Antes da gente começar, aquela checadinha básica, se está todo mundo ouvindo, enxergando legal, o pessoal aqui que está na tela comigo pode dar um ok. Se estiver escutando, beleza. E se você que está aí acompanhando a gente tiver alguma dificuldade, pode falar com a nossa equipe aqui pelo chat, ok? Lembrando, então, que a partir de agora o nosso evento começa a ser gravado para ficar disponível depois na nossa plataforma de capacitação, a Capacita Copy. É um prazer receber todos vocês aqui digitalmente, né? Para a gente continuar esse caminho aí de 7 semanas que a gente espera que sirva para guiar as nossas cooperativas a desenvolverem e aprimorarem a sua autogestão. Então, a cada 15 dias, a gente tem esse encontro para trilhar essa jornada, Caminho para a Excelência. Uma jornada que é baseada na série de fascículos do nosso PDGC, o Programa de Desenvolvimento da Gestão de Cooperativas. E, como vocês já sabem, em cada encontro a gente tem a participação do Lucas, da Ideia Clara. Lucas, abre seu microfone para dar um oi aí para o pessoal te ver, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Sempre bom estar aqui com vocês. Isso aí, o Lucas, que faz aquela nossa facilitação gráfica, aquele nosso mapa mental, que vira um grande resumo, um resumo ilustrado de tudo que a gente fala aqui nos nossos encontros. Então, vamos aproveitar agora e dar uma olhada em como ficou o vídeo, que é o resumo da edição passada. Produção, roda para a gente, por favor. O terceiro encontro da nossa jornada teve como tema Gestão de Resultados, uma bússola para alcançarmos a excelência. Nele, seguimos juntos com o professor Osmar Oliveira e a convidada Paola Londeiro. Estamos em busca de resultados consistentes que mostrem a razão de nossa existência. E um deles é o econômico, garantindo sobras que gerem fluxo de caixa para o nosso negócio, mas sempre sob a perspectiva social e com consciência ambiental. No caminho para esses resultados, é preciso ter atenção ao diagnóstico de processos da sua COP. Existe um padrão com qualidade? E saiba, para fazer a diferença, um bom líder precisa estar próximo da sua equipe, de olho nas metas e nos resultados. Sem esquecer que ter uma boa equipe também é competência do líder, que deve recrutar, treinar e avaliar as pessoas certas. Somado a isso, falar de gestão de resultados é falar de informação de qualidade. O tipo, a forma e qualidade das informações devem ir além do óbvio. É importante fazer análises comparativas e responder o que a sua COP está gerando em prol dos cooperados e para a região em que atua. Aproveite o índice Valor Adicionado para mensurar a capacidade da sua COP em gerar riquezas onde ela está. Por fim, a intercooperação é sempre o nosso melhor caminho. Juntos, chegaremos à excelência. Todos esses vídeos, pessoal, eles vão estar disponíveis na nossa plataforma Capacita Copy e os desenhos das facilitações vão ser compilados num e-book que no final todos vocês vão receber, ok? Bom, antes da gente apresentar então o tema dessa nossa quarta edição e os convidados que vão estar aqui com a gente, quero convidar para dar aquele oi, aquele boa tarde gostoso, a nossa gerente geral pelo Sescop, Carla Oliveira. Carlinha, boa tarde, seja bem-vinda. Já estamos aqui com 200 pessoas acompanhando. Boa tarde, Gi. Boa tarde a todos. Para dar as boas-vindas, para dar aquele spoiler também, que faz parte. Então, gente, muito boa tarde para todos. É uma alegria, como a gente falou, mais de 200 pessoas, e assim que, à medida que a gente vai falando, esse número vai crescendo. Chegamos hoje aqui, ultrapassando a metade dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada de 7 webinários, onde já falamos um pouco sobre planejamento estratégico, sobre gestão estratégica, importância de analisarmos dados, de termos informações, de conseguirmos tratar essas informações. Falamos de
resultados. E hoje nós vamos avançar nessas temáticas que são tão importantes e tão preciosas para nós nesse momento. Acho que todos que estão aqui, uma saudação especial a todas as cooperativas que estão nos acompanhando, os colegas das unidades estaduais, mas sem dúvida alguma, todos que estão aqui já ouviram algumas falas do presidente, onde ele remete ao cooperativismo como um armazém de confiança, onde ele fala também, em algumas ocasiões, de pilares para o desenvolvimento das cooperativas. E entre esses pilares estão a integridade, a sustentabilidade, a inovação. E hoje nós vamos tratar um pouco dessas práticas de governança, nós vamos falar de riscos, nós vamos falar de compliance e como essas boas práticas de governança traduzem os nossos princípios cooperativistas, nos apoiam na consecução dos nossos valores, das nossas finalidades, e como que isso contribui também na imagem e no propósito que as cooperativas têm dentro de cada um dos seus negócios. Então, hoje nós vamos contar aí, novamente com a moderação e as palavras sempre muito assertivas do professor Osmar, a professora Márcia também. A Gisele vai falar um pouco mais sobre isso, mas já adianto aqui um agradecimento super especial também ao Tiago, nosso convidado mais do que especial nessa tarde de hoje, para nos trazer aí informações, sem dúvida alguma, preciosas para essa caminhada de conhecimento. Então, gente, mais uma vez, uma ótima tarde para todos, que a gente tenha informações bem proveitosas nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, aí já ultrapassamos a metade desse caminho. Sejam muito bem-vindos, uma ótima tarde para todos nós. Muito obrigada, Carlinha. E é uma jornada mesmo. A cada encontro a gente tem trazido um tema e construindo esse conhecimento, né? Hoje a gente tem para ressaltar o seguinte: uma cooperativa sólida, ela se constrói com confiança, integridade, respeito às leis e integração entre os processos organizacionais. A ética deve fazer parte de todas as decisões e também das relações com associados, com colaboradores, com fornecedores, prestadores de serviços, todo mundo. Implementar uma estrutura de governança, riscos e compliance não deve ser visto apenas como um centro de custos, né? Mas sim como uma vantagem competitiva da cooperativa, porque permite projetar a sua imagem e impactar positivamente nos resultados. Por isso, o nosso tema hoje aqui é governança, riscos e compliance, que, seguindo a nossa metodologia, formam a nossa direção. A gente já passou pelo mapa, pela bússola, e hoje a gente vai falar da nossa direção. Então, novamente, temos o professor Osmar com a gente, acompanhado da sua sócia, a professora Márcia Fabre, que é uma expert nesse tema, e o nosso convidado, como a Carla adiantou, Tiago Luiz Schmidt, presidente da Sicredi Pioneira. O Tiago é administrador de empresas, com pós-graduação em gestão de cooperativas, especialização em governança corporativa e tem formação também nas áreas de custos, processos, vendas e qualidade. Vocês já sabem, toda a nossa interação é feita pelo chat. Mandem as suas perguntas, que ao final os nossos convidados vão responder, ok? Outro recado importante sempre sobre a avaliação. A nossa equipe vai colocando aqui no chat para vocês o link para vocês responderem a nossa avaliação, porque a gente quer saber também se a gente está no rumo certo, no caminho certo, agradando e fazendo o conhecimento chegar para vocês, ok? Passo então a palavra agora para o professor Osmar, que vai conduzir a nossa tarde. Professor, bem-vindo, obrigada mais uma vez. Obrigado, Gisele. Boa tarde, Carla, Tiago, Márcia, a todos aqui presentes conosco. Muito bom estar aqui para o nosso quarto webinário, a nossa jornada, um processo, uma caminhada consistente, onde o nosso foco está sendo abordar conhecimento, metodologia, ferramenta, conhecimento que, se aplicado dentro do negócio de cada cooperativa de vocês, vai transformar resultado que é transformado sempre tendo como referência o nosso tripé da sustentabilidade. Nós temos enfatizado bem esse tripé em todas as nossas abordagens. E hoje eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês a contextualização da nossa trilha, para que nós possamos
nos atualizar, para aqueles que já estão conosco desde o início, para aqueles que estão nos acompanhando agora pela primeira vez, muito bem-vindos. Fica sempre a sugestão e recomendação, acessem os webinários anteriores na nossa plataforma. E vamos reforçar. Primeiro dia, trabalhamos o mapa, onde o tema abordado foi planejamento estratégico, a importância de revisar, de atualizar esse planejamento, considerando o atual cenário que nós estamos vivendo, cenário desafiador. Trabalhamos na segunda abordagem, a gestão estratégica, onde aquilo que foi planejado deve ser executado a ponto de trazer os resultados que nós desejamos, que nós necessitamos. Essa gestão de resultados foi trabalhada no webinário de número 3. E hoje nós vamos trabalhar o tema direção, com conteúdo governanças, riscos e compliance, para que nos próximos webinários nós abordemos o tema relacionado a modelo de negócios, vendas e relacionamento e oportunidades. Nesse momento, eu convido a Márcia para assumir a palavra e desenvolver o tema que ela preparou com muito carinho e atenção para todos vocês. Ao final, nós voltamos aqui para bater mais um bate-papo com vocês. Grande abraço e é com você, Márcia. Obrigada, Osmar. Obrigada, Gisele. Tiago, boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Está compartilhando? Não. Ainda não apareceu para a gente, não, Márcia. Se você tiver alguma dificuldade, pode ir conversando com a gente, começando a sua explicação, e a gente coloca. Deu um aviso que não estava permitido o compartilhamento. O pessoal da produção, então, vai liberar para você. Se você quiser ir se apresentando para o pessoal... E aí, qualquer dúvida, vai a dar gente certo agora. Projeta por aqui também. Aí, e agora foi. Só um minutinho. Tinha ido, mas aí saiu agora. Enquanto isso, pessoal, só lembrando que toda a nossa equipe está à disposição aqui pelo chat, e a gente já está mandando aqui o link da avaliação, que vocês já podem abrir e deixar salvo aí para depois responder no final do evento. Combinado? Deu certo aí, Gisele? Deu certo, está aparecendo para a gente. Tá? Então ótimo, então. Então, boa tarde a todos, obrigada aí, Gisele, mais uma vez, né? Boa tarde, Tiago. E eu agradeço ao Sescop pelo convite, né, e de todas as cooperativas presentes em nossa série de webinários. E é um privilégio estar aqui com vocês e poder contribuir para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da autogestão das cooperativas. E trazendo para vocês um assunto, um tema tão importante, que é o GRC, Governança, Riscos e Compliance. Você colocou que era para eu me apresentar, né, Gisele? Eu sou sócia diretora da Terax, eu venho aí de alguns anos né, empreitada aí desse contato com cooperativas de crédito, com um segmento cooperativo. Venho de uma central de Minas Gerais, onde eu atuei por muitos anos nessa área, e hoje eu faço parte da Terax dentro dessa área de governança de riscos e compliance. E por isso que eu falei que é um privilégio estar aqui, que é muito bom a gente fazer o que ama, né, e poder compartilhar o nosso conhecimento com esse segmento maravilhoso que eu gosto muito, que é o cooperativismo, tá bom? Então, vocês percebam que o Osmar colocou, ele fez uma retrospectiva do caminho, né? Então, vocês percebem que nós estamos no meio deste caminho. Então, este caminho que é a direção. Eu quero seguir a minha jornada pautada pelos meus princípios e pelas principais práticas
e pelas principais atividades da governança e do risco de compliance. Então, vamos lá? Direção. Eu inicio aqui fazendo uma afirmação, e essa afirmação eu queria trazer para uma reflexão de vocês. Confiança é a força que move as cooperativas na direção do sucesso, da sustentabilidade e perenidade. Então, reflitam sobre isso, porque o que a gente vai falar aqui hoje é o alicerce de todo o nosso assunto, é a confiança. Ok? Aí, e esse universo governança, risco e compliance? Olha, fazendo uma analogia com o tripé da sustentabilidade que tem sido abordado nos últimos webinários, eu falo que o GRC ele é o tripé da confiança. Podemos dizer que são complementares. Um não existe sem o outro, mas cada um com a sua função, os seus objetivos, as suas metodologias e seu ciclo de vida. Mas o que vem a ser, então, a governança cooperativa? A governança cooperativa é o sistema pelo qual as cooperativas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, fundamentado nos valores e nos princípios cooperativistas. Eu falo que a governança é um processo que está em desenvolvimento. Não é uma disciplina pronta, não é um assunto pronto. Ela acompanha a evolução do mundo corporativo, sendo fundamental para garantir a saúde e a sobrevivência da sua cooperativa. E governança cooperativa são práticas éticas. O que são práticas éticas? É a imagem, pessoal. A imagem de uma cooperativa representa muito mais do que sua marca, os seus produtos, ou serviços. Ela é a percepção que os associados e fornecedores, a sociedade em geral, têm dela. É a reputação e a credibilidade que asseguram a sobrevivência da cooperativa no mercado e os seus bons resultados. Eu falo que governança é a gestão da cooperativa de modo sustentável, em consonância com os interesses do cooperado. Olha aqui o tripé da sustentabilidade. Eu quero fazer uma gestão baseada no tripé econômico, social, a preocupação com o social e a preservação do ambiental. E quais são os princípios da governança? Olha, os princípios da governança cooperativa são 5 princípios: a autogestão, o senso de justiça, a transparência, a educação e a sustentabilidade. Então, quando eu falo de autogestão, eu estou falando de prestação de conta. Os administradores, eles devem prestar contas da sua atuação, dos seus atos e fatos sobre a sua responsabilidade. Senso de justiça é tratar de forma justa e igual todos os cooperados e as partes interessadas. Nós estamos falando daqui da equidade. A transparência é a boa comunicação interna, externa, que gera o quê? Um clima de confiança. E a educação? A educação, ela é o desenvolvimento do quadro social, é a formação das lideranças, para que essas possam trazer em seus conhecimentos de gestão e administração a essência da identidade da sua cooperativa. E a sustentabilidade, onde os negócios eles devem ser conduzidos com o quê? Com o objetivo de perenizar a organização. E aí são considerados aspectos, econômicos, ambientais, sociais, culturais.
E nós temos aí os agentes de governança. Dentro dessa estrutura que a gente está falando, nós estamos falando da governança cooperativa, nós temos os agentes de governança. Os agentes, eles têm um papel relevante no fortalecimento e na disseminação do propósito, dos princípios e dos valores da cooperativa. E aí eu trago para vocês o seguinte, que está cada vez mais em evidência a responsabilidade dos diferentes agentes de governança diante de temas como corrupção, fraude, sustentabilidade. E quem são esses agentes de governança? Olha, são os cooperados, o Conselho de Administração, a Assembleia Geral, a Diretoria Executiva, comitês, Conselho Fiscal, auditorias. Então, por exemplo, o Conselho de Administração e a diretoria, eles atuam no direcionamento estratégico da cooperativa. Eles são encarregados pelo processo decisório. É o elo entre a propriedade, que são os cooperados, e a gestão, para orientar e supervisionar a relação deles com as demais partes interessadas. Olha só como que é interessante. Eles recebem os poderes dos cooperados, que é a propriedade, e presta conta para eles por meio da Assembleia Geral. Então, um outro exemplo, o Conselho Fiscal e as auditorias. Eles asseguram a fiscalização dos atos da gestão estratégica e executiva, certo? E como que é essa estrutura de governança que eu estou colocando para vocês? Olha, essa estrutura de governança, ela traz uma integração entre os agentes de propriedade, que são os cooperados, e a gestão da cooperativa. Mas, Márcia, para que serve, então? Para que serve a governança cooperativa? Eu falo o seguinte, pessoal, você não começa a jogar um jogo sem saber das regras, não é mesmo? Então, a governança cooperativa, ela funciona da mesma forma. Ela estabelece várias regras que, somadas, dão sentido à rotina do negócio, gerando mais agilidade, transparência e autonomia às atividades da cooperativa. Então, vejam aqui esse diagrama que eu preparei para vocês. Governança, ela avalia, direciona e monitora a estratégia que é enviada para a gestão, que, por sua vez, age, planeja, executa e controla, e devolve prestando contas à governança. Então, uma governança cooperativa bem estruturada, ela entra nesse ciclo virtuoso que gera frutos com o passar do tempo, e uma eficácia na gestão e os seus resultados contínuos. E aqui a propriedade. Quais são as propriedades para uma governança efetiva? Olha, no topo eu quero o quê? Eu quero sucesso, quero sustentabilidade e perenidade. Então, nessa mandala é bem interessante que ela coloca, olha, abaixo você tem que ter uma estrutura de governança. A governança, ela busca por uma decisão equilibrada entre o cooperado, a propriedade, o conselho e os outros agentes. Na outra camada, nós temos os valores éticos. É direcionar a conduta, as decisões e as ações de todos na cooperativa. Na outra camada, abaixo, nós temos a gestão de riscos. Antecipa e trata os eventos que possam afetar a capacidade de atingir os objetivos da cooperativa. E na base, nós precisamos ter o quê? Um programa de compliance, um sistema de controles internos efetivos. Então, é manter
os riscos em um nível aceitável, seguindo as leis e os regulamentos. Mas nem tudo, né, são flores. Por quê? Porque existe o lado negro da cultura corporativa. E aí eu faço uma provocação para vocês. Se a sua cooperativa não fizer nada e ficar do jeito que está, ela vai estar viva daqui a alguns anos? Apresento para vocês aqui alguns dilemas, né? Algumas desculpas mundiais, que nós sempre fizemos desse jeito, nós somos diferentes, isso não vai funcionar aqui, não é problema meu, é a forma que fazemos as coisas aqui, se não está quebrado, por que consertar? Então, nós somos diferentes, isso não vai acontecer, isso não vai funcionar aqui. Gente, vai acontecer. Então, eu acredito nessa mudança de cultura, nessa quebra de paradigmas, para que as cooperativas, o segmento cooperativo, tenha essa oportunidade maior ainda de ganhar novas fatias de mercado, que é o quê? Com a quebra dessa cultura e dessa quebra de paradigmas, do que sempre foi feito assim. E aí, agora eu entro no outro, um dos tripés, que é o risco. Nós vamos falar de gerenciamento de riscos. Mas o que vem a ser o risco? O risco, ele é qualquer situação que pode afetar a capacidade da cooperativa em atingir seus objetivos. É uma ameaça ou um perigo de alguma ocorrência. Mas, Márcia, mas e aí? O que é a gestão de risco? A gestão de risco é o processo que antecipa e trata os eventos que podem impactar negativamente a capacidade da cooperativa gerar os seus objetivos. E o processo de gestão de risco, ele é dividido como? As fases do processo, e aqui eu ressalto que o gerenciamento de riscos, é imprescindível dele estar integrado à governança cooperativa, porque os riscos, o processo de risco, os riscos precisam ser identificados, analisados, avaliados, tratados e monitorados. Mas para que eu vou fazer isso, Márcia? Você precisa gerar essas informações para subsidiar o processo decisório, seja da diretoria, seja do conselho de administração. Nós temos o tratamento ao risco, as respostas que eu vou dar a esses riscos que foram identificados. Eu vou aceitar, eu vou transferir, eu vou mitigar, ou então eu vou recusar o risco. Aceitar olha, eu sei que eu estou correndo esse risco e eu aceito ele. Transferir, eu vou passar para um outro. Um exemplo clássico são seguros de carro. Você transfere o risco de um acidente, de você não ter um prejuízo maior, para uma seguradora. Isso é transferir o risco. Mitigar o risco é minimizar. Eu minimizo o risco como? Com controles internos nas minhas operações. E eu recuso o risco. Olha, eu não quero, eu não vou aceitar. E aqui nesse ponto, eu ressalto, que eu preparei e trago para vocês, que é muito importante que a cooperativa ela tenha uma declaração de apetite aos riscos, que é um importante instrumento que sintetiza e reforça a disseminação da cultura de risco e direciona o planejamento estratégico da cooperativa. Essa declaração, ela caracteriza o apetite ao risco e a tolerância da cooperativa por cada risco. Mas o que é isso, o apetite ao risco e tolerância? O apetite é o nível de risco que a cooperativa pode aceitar. E a tolerância é quanto você está disposto a perder para tentar alcançar ganhos maiores. Mas, Márcia, isso não se aplica à minha cooperativa.
Aplica, sim, a todos os ramos. Eu trago aqui um exemplo da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, é um órgão de administração pública. Eles implantaram o documento recentemente. Ah, mas então como que eu vou fazer? Você vai começar, você vai iniciar de acordo com o nível de maturidade em risco que a sua cooperativa tem. Tem que começar. E quando eu falo de gestão de risco, pessoal, é importante que vocês tenham esse esclarecimento, que eu estou falando de dinheiro, de reais, sobre a importância de conhecer e gerir os riscos nos resultados da cooperativa. Ah, mas por quê? Porque, olha só, um risco, quando ele se materializa, ele vira perda. E essa perda tem um impacto direto no resultado da cooperativa. Então, é a importância de conhecer e de gerir os riscos da cooperativa. E eu não sei quais são os riscos que a minha COP está exposta. E a dica que eu dou, olhe o seu ambiente regulatório. Qual é o seu ramo? Então, por exemplo, o ramo crédito. O ramo crédito, temos aí o Banco Central como um órgão regulador. O ramo saúde tem a ANS. Então, verifique qual que é o seu ambiente regulatório. Quais são os riscos dentro desse ambiente seu regulatório? E aí eu faço uma pergunta, uma provocação. Os controles e a gestão de risco estão acompanhando o ritmo das mudanças e de maneira a gerar confiança e credibilidade? Você sabe o tamanho do impacto nos seus negócios? Faça um diagnóstico da sua cooperativa, faça um levantamento, verifique qual que é o comprometimento da alta administração. É imprescindível, é decisivo para que o processo de gestão de riscos tenha sucesso, o comprometimento da alta administração. Qual que é o nível de conhecimento da equipe sobre o assunto? Existe alguma padronização dos processos para garantir a assertividade das suas operações? Quais são os tipos de informações, periodicidades e frequências de controle que são reportadas hoje à sua diretoria e ao seu conselho de administração? As rotinas hoje já implementadas, já realizadas, elas atendem ao escopo mínimo exigido? Faça um levantamento, faça uma análise da sua cooperativa. E, geralmente, os riscos são os riscos financeiros e os riscos não financeiros. Então, dentro dessa categoria aqui dos não financeiros, estão aqui os riscos de imagem, o risco operacional, o risco estratégico, o risco de compliance. E o risco financeiros, dentro dessa categoria, estão o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de mercado. E agora chegamos no compliance. Mas o que é o compliance? Eu falo que compliance é uma atitude, mas ele vem do verbo do inglês, que é to comply with. Então, quer dizer, agir de acordo com. Agir de acordo com o quê, Márcia? Com as políticas, com as leis, com os regulamentos e com as regras. Eu falo que a área do compliance, ela era encarada por muitos executivos apenas como um centro de custo. E era a origem de uma burocracia engessadora dos processos e dos negócios. Mas, pessoal, o mundo mudou e é cada vez mais crescente a compreensão do compliance como um ativo estratégico, essencial para se fazer negócios e para gerar receitas. Então, para implantar o compliance na sua cooperativa, convém a cooperativa ter um programa de compliance instituído.
Então, significa ter um programa de compliance instituído, significa ter o quê? O envolvimento da alta administração, o suporte, o tom tem que vir de cima, é dar o exemplo, significa avaliar os riscos, significa instituir políticas específicas, significa implantar controles internos, é realizar treinamentos, conscientização e comunicação sobre o programa, é ter um canal de denúncia e investigação, é monitorar os terceirizados, é ter um monitoramento contínuo. Tem uma questão que eu gosto muito de colocar, meio platônico, ser e estar compliance. O ser é você ser ou estar. O ser compliance é você conhecer as normas da cooperativa, é seguir de acordo com os regulamentos, é você ter a ética como a idoneidade em todas as suas atitudes. E estar em compliance é você estar intimamente em conformidade com as leis e os regulamentos internos ou externos da cooperativa. Então, ser e estar compliance é, acima de tudo, uma obrigação individual de cada empregado, de cada colaborador dentro da cooperativa. E eu não tenho como eu falar de compliance e não falar de ética, a integridade. Eu gosto muito do Cortella, quando ele coloca que a ética é um conjunto de princípios que usamos para responder quero, devo e posso. Então, olha só, tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. E tem coisa que eu posso, mas não quero. Então, a ética, pessoal, ela se refere à integridade da conduta e da tomada de decisões de cada um, refletindo a sua responsabilidade individual. Uma orientação de conduta de empregados são utilizados, por exemplo, como referência, o Código de Ética da cooperativa. A sua cooperativa tem um código de ética? E aí, pessoal, não importa o seu tamanho, compliance se aplica a todas as cooperativas. E eu gosto muito desse jargão, que é o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E qual que é a medida certa, pessoal? A medida é de acordo com o seu porte, com o seu tamanho. Você tem que iniciar, você tem que começar. Eu estou encaminhando aqui para o final da nossa apresentação e eu quero deixar para vocês a mensagem de que governança, as formas como as decisões são tomadas, a relação com as partes relacionadas e o valor da cooperativa. Riscos é o processo decisório baseado em análises consistentes, controles internos que possibilitam identificar ou até mesmo antecipar os riscos. Eu só faço o controle para mitigar o risco da cooperativa. E o compliance, cumprindo com as normas externas, com as normas internas e a conduta ética por parte de todos. Então, que o compliance, ele tenha, né, aliás, uma atuação integrada dentro da sua cooperativa e que o GRC seja integrado entre si, que as áreas da cooperativa possam conversar e buscar um ideal comum de transparência da alta administração, de prevenção dos riscos e de orientação aos colaboradores para uma conduta ética. Cada cooperativa tem o seu caminho, mas o rumo, pessoal, é um só. As práticas de governança, risco e conformidade, para assegurar
que ela esteja no caminho certo. Eu quero ressaltar o caderno de governança da série Caminho para a Excelência, que o SESCOP possui um instrumento que avalia a governança cooperativa, que é o PDGC, e possui 2 questionários de avaliação, que um é de governança cooperativa e o outro é de gestão, que vocês não deixam de acessar, o link está aqui disponível para vocês, que vocês acessam esse caderno de governança, que é da série Caminho para a Excelência. Eu agradeço aí a oportunidade e estou aí à disposição para maiores esclarecimentos. Tiago, eu passo a palavra para você. É sua vez, Tiago. Obrigada a todos. Nossa, que saia justa que tu me coloca, Márcia, porque agora eu vou ter que demonstrar na prática um monte de teorias que tu traz para a turma, e é muito engraçado porque a pauta governança, riscos e compliance, ela é uma pauta pesada, ela é uma pauta técnica e maçante. Usando uma expressão mais convencional entre nós todos, é quase uma pauta cabeluda, né? As pessoas não gostam de falar, é um assunto velado, assim como sucessão também é um assunto velado, e é difícil, na verdade é impossível a gente falar de governança sem falar de sucessão. E o meu desafio aqui é tentar em 15 minutos, 10, 15 minutos, mostrar para todos que nos acompanham como é que tudo isso que tu trouxe funciona na prática. E é bastante engraçado porque eu fui acompanhando a tua apresentação e lembrando de cada pedacinho desse que tu apresentava enquanto a gente ia implementando eles, né? E fazer um resgate aqui de uma fala muito importante que a Carla fez na abertura, né? Que o que nós estamos fazendo aqui é uma caminhada do conhecimento. E o que eu vou apresentar para vocês em relação às práticas de governança da Sicredi Pioneira, quem olha tudo de vez pode imaginar assim, e eu já ouvi de muitas visitas, mas eu não consigo fazer isso tudo de vez na cooperativa. Não consegue. Ninguém consegue, porque também é um processo de implementação. A gente vai identificando, e daí é a realidade ou a necessidade de cada cooperativa, né, Carla, de fazer o seu diagnóstico e ver nesse momento o que é mais importante implementar, e daí fazendo essa caminhada. E principalmente, eu recomendo aos que nos assistem nesse momento, tu falaste sobre o apetite a riscos, né? Eu gosto de usar um termo chamado apetite por intercooperação. A apetite por intercooperação, ela entrega resultados fabulosos. A gente teve a grata felicidade de, no ano passado, receber em torno de 3.000 pessoas aqui na Pioneira, 95 cooperativas. E é muito rico porque as cooperativas acham que vem aqui conhecer o nosso modelo de gestão, mas, na verdade, os grandes beneficiados desse processo somos nós também, porque a gente acaba sendo um pouquinho de cada cooperativa que nos visita. E se eu puder deixar só um recado para todos que nos acompanham nesse momento, troquem experiências com outras cooperativas, façam visitas, porque a gente enriquece muito o conhecimento da cooperativa e acaba contribuindo com outros. Alguns dogmas e paradigmas são derrubados, caem por terra quando a gente entra nesses processos de visita. Gisele, enxerga a minha tela aqui? Tudo certo. Obrigado. Gente, como a gente está numa sala virtual, eu já não aguento, eu estou cansado de salas virtuais, então hoje eu resolvi que a nossa reunião vai ser nesse jardim, nesse gramado lindo. Todos nós estamos sentados no sol agora e sentindo um pouco essa brisa, esse clima gostoso. Eu não sei o resto do Brasil, mas aqui no sul a gente está com 22, 23 graus agora e céu azul. E para trazer um pouco das práticas de governança e sucessão que temos aplicados aqui na Sicredi Pioneira. Antes de chegar na Sicredi Pioneira, eu gosto de fazer um overview, assim, uma visão geral do que nós temos, por exemplo, de cooperativismo financeiro pelo mundo, né?
Canadá, que é um país onde 46% da população economicamente ativa é sócia de uma cooperativa. Os Estados Unidos, que acaba sendo muito uma referência de país capitalista, né? Bom, lá nos Estados Unidos nós temos 52% da população economicamente ativa sócia de uma cooperativa, 110, 111 milhões de americanos. Existem outros indicadores pelo mundo, mas no Brasil, hoje nós somos 6,6% da população economicamente ativa. Ou seja, quando a gente fala, Márcia, de governança de riscos e compliance, nós estamos necessariamente falando que é necessário, sim, haver uma preparação e uma qualificação, subir a régua dos conselhos e das diretorias, de todas as estruturas de gestão, para que a gente também possa ganhar mais mercado, não só no ramo crédito, mas em todos os ramos, os 7 ramos do cooperativismo. E isso daqui, esse número, a gente usa o 6,6 porque ele é o mais bonito de todos, Gisele. É o da população economicamente ativa. Porque se a gente for olhar o dinheiro que as pessoas têm depositado em banco e têm depositado em cooperativa de crédito, a gente cai para 5,6% dos ativos. Se a gente for olhar o dinheiro que as pessoas tomam emprestado, cai para 3,7%. No Brasil todo, a cada R$100 de crédito, 3,70 são em cooperativas de crédito. Com certeza absoluta, esses aqui são dados do Fundo Garantidor de 2019. 2020 vai haver um crescimento desse percentual, porque as cooperativas têm feito um trabalho esplendoroso durante a pandemia de acesso ao crédito, principalmente a micro e pequenas empresas, aos produtores rurais, pessoas físicas, e em ativos representamos 2,8%. Isso mostra o quanto ainda temos oportunidade de crescimento. Ainda dentro do ramo crédito, eu sempre gosto... Algumas pessoas me criticam por essa minha postura, mas eu olho para o Sistema Nacional do Cooperativismo de Crédito e eu olho para o cooperativismo como um todo de forma sistêmica e plena. Todos nós somos cooperativistas e precisamos atuar para expandir o cooperativismo no Brasil. Então, hoje no Brasil nós temos 7 sistemas, de 3 níveis o Sicredi e o Sicob, de 2 níveis nós temos outros 5 sistemas, mais as cooperativas singulares já somos 895 cooperativas de crédito no Brasil, praticamente aí 15% de todas as cooperativas que existem no país. E dos pouco mais de 15 milhões, quase 16 milhões de sócios, de cooperados que existem hoje no Brasil, 12 milhões e 76 mil, esse é o número exato, pessoas associadas a uma cooperativa de crédito. E se a gente for somar todos os sistemas, a gente passa de 6 mil pontos de atendimento, sendo que somos a única instituição financeira presente em 594 municípios. E olha a riqueza, porque a gente fala nos pilares, né, do desenvolvimento econômico e social, essa sustentabilidade promovida pelo cooperativismo. Como seria a realidade desses municípios se não tivessem essas cooperativas presentes? Quantas pessoas sairiam dos seus municípios para fazer as suas necessidades de produtos e serviços financeiros em municípios vizinhos, fazer um pagamento, um saque, um depósito, e acabariam se utilizando do comércio daquela localidade, levando toda a riqueza desses 594 municípios embora. Então, é um papel social muito rico também desempenhado pelas cooperativas. E uma dessas cooperativas, então, é a Sicredi Pioneira, da qual eu sou presidente do Conselho de Administração. Nós somos uma das 108 cooperativas do sistema Sicredi, 164 mil sócios tem a Sicredi Pioneira, e um orgulho muito grande que eu tenho como presidente da cooperativa é da proximidade do relacionamento com todos os cooperados, vários canais de abertura, mostrando que o tamanho da cooperativa não vai determinar a qualidade do relacionamento com os cooperados, mas muito mais o desejo, a vontade, principalmente que as lideranças tenham, a abertura que elas dão para todos esses canais de comunicação com os cooperados. A Pioneira hoje está chegando perto da marca de 4 bilhões em ativos e quase 2 bilhões na carteira de crédito. Nós temos 21 municípios, essa é a nossa área de atuação, bem na Serra do Rio Grande do Sul, e nesses 21 municípios, 41 agências.
Eu sempre gosto também de trazer a informação, porque eu acho que essa informação aqui traz solidez e credibilidade para o cooperativismo brasileiro. Muitas vezes, quando se ouve a palavra cooperativa, ou quantas cooperativas vocês conhecem que muitas vezes não usam a palavra cooperativa, que tem um certo pudor em dizer que somos coop, né? E nós não temos que ter vergonha, nós temos que falar com orgulho, de peito bem aberto. Nós somos coop, sim, porque nós já temos no Brasil, todos nós, uma história de 117 anos. Agora, no próximo dia 28 de dezembro, completamos 118 anos. A Sicredi Pioneira é a cooperativa de crédito mais antiga de toda a América Latina. É nossa, do Brasil. E ela é a instituição financeira privada mais antiga do Brasil. A gente só fica atrás da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, que são públicos. Olha o quanto isso representa de confiança. Quando a gente fala em riscos, né, Márcia? Quando a gente fala em compliance, essa é uma informação que a gente tem para levar para todos os cooperados. A gente faz parte de um sistema que está prestes a completar 120 anos. E aqui eu sempre gosto de citar o Enio Mining, que é uma figura que sempre gosta de trazer e compartilhar essa informação. E por que eu trago isso? Para depois trazer para vocês o nosso hoje. Isso aqui é o nosso passado, mas trazer vínculo para o hoje. Essa é uma realidade que nós temos de participação hoje. A quantidade da população economicamente ativa que é sócia da Sicredi Pioneira nos municípios onde atuamos. E aqui eu tenho 2 grandes orgulhos. Municípios com até 20 mil habitantes, em média, 60, 65, 70, 80. Existe um município ali, Presidente Lucena, onde 88% da população é sócia da Sicredi Pioneira. E outros grandes orgulhos, como Caxias do Sul. Quantos de nós já não ouvimos a expressão cooperativismo não dá certo em grandes centros urbanos? Caxias do Sul tem 500 mil habitantes e nós temos lá para quase 45 mil associados. Temos uma carteira de crédito maior do que instituições privadas já. E isso mostra que é possível, sim, quando a gente tem governança, planejamento estratégico, né? Quando temos o mapa, temos a bússola, temos a rota, temos a direção, é possível, sim. E essa é a importância da governança. Quebrar certos paradigmas de cooperativismo dá, sim, certo em grandes centros urbanos. Basta a gente acertar a mão e conseguir trabalhar de forma equilibrada com isso. E daí, a partir de agora, o que eu apresento para todos vocês... Gisele, se eu extrapolar o tempo, tu me puxa as orelhas, tá? É engraçado porque eu já passei por essa situação de muitas vezes apresentar as nossas práticas de governança e algumas pessoas virem julgar se isso está certo ou está errado. É meio aquele slide que a Márcia apresentou, né? Daquelas frases prontas, para que mexer no que está funcionando? Se não está quebrado, para que consertar? Isso vale para a governança também, gente. Não existe o certo e o errado. Existem as práticas adaptáveis, mais adaptáveis ou menos adaptáveis à realidade de cada cooperativa. Ou pior, quando a gente faz o vínculo do que tudo que é o novo é o certo e de que as coisas velhas são erradas. Não é bem assim. Nós, como cooperativistas, a gente sabe o quanto a nossa essência, o quanto os nossos princípios e valores que são antigos, entre aspas, velhos, é que são os certos. São eles que nos trouxeram até aqui e a gente jamais pode abandonar. É a nossa ética, é o nosso compliance. Essa é a prática que a Márcia tão bem ilustrou para todos nós. Então, o convite que eu faço para vocês agora é dispam-se de todo o preconceito do que é certo ou errado, vai dar certo na minha ou não vai dar certo na minha. Apenas vejam como a gente pratica e eu estou de coração aberto e à disposição para depois trocar ideia com cada um de vocês que está participando aqui nesse momento. Trazer uma breve apresentação da nossa organização do quadro social. Hoje, das 41 agências, nós temos uma divisão em 100 núcleos e 296 coordenadores de núcleo. Aqui na Pioneira nós não chamamos de delegado, a gente chama de coordenador, porque para nós delegado ele é num único momento, quando ele sai da Assembleia Geral de Núcleo e vai para a Assembleia Geral Ordinária, transportando o voto do associado daquele núcleo. O associado delegou a ele o poder, isso é governança, de representá-lo na Assembleia Geral. Mas no resto do ano,
ele participa de outros tantos eventos, então ele precisa saber que ele tem um cargo de gestão também, o coordenador de núcleo, e que muitas vezes é ele quem vai embasar todos os processos deliberatórios do Conselho de Administração. São 41 eventos, só no ano passado reunimos 16.400 sócios em assembleias, em 41 assembleias, 40 de núcleo e uma assembleia geral. Um crescimento de 3.600 associados. E eu acho que a pandemia vai fazer com que esse crescimento no ano que vem seja maior ainda. No físico, onde as pessoas têm saudade do calor humano, vão querer viver, e a cooperativa é um ambiente que entrega isso para os seus cooperados, mas no virtual, que foi algo que esse ano nós aprendemos a fazer na marra, porque a vida toda não podia fazer, né? Não podia, e esse ano o que não podia, todo mundo fez. E ano que vem, muitas cooperativas devem atuar no formato híbrido, com um crescimento gigantesco na participação dos associados. E isso também é governança. Quando a gente fala de governança, um dos principais agentes da governança é o Conselho de Administração, lembrando daquele mapa que a Márcia apresentou. E daí o primeiro convite que eu faço para vocês olhem bem para o rosto dessas pessoas que estão aqui e tentem imaginar a fotografia do conselho da cooperativa que vocês fazem parte. Nós temos nesses conselhos diversidade de experiências profissionais. Felizmente, aqui eu tenho contadores, professores, advogados, agrônomos, especialistas em marketing, especialistas em tecnologia da informação, em perícia digital. Então, existe uma diversidade profissional, laboral. Todos com graduação. Isso hoje está no Estatuto da Cooperativa, mas antes de ser verdade, antes de estar no Estatuto, nós já praticávamos isso. E praticamente 40%, 38% dos sócios da Pioneira têm graduação, e foi uma deliberação dos sócios. No ano de 2016, 10 mil sócios votaram que entenderam que sim, para ser conselheiro de administração deveria ter graduação. A gente pode fazer um formato híbrido, metade com, metade sem, isso vai da necessidade ou realidade, possibilidade de cada cooperativa. Diversidade dos gêneros, eu falo isso e já puxa a minha orelha, porque, poxa, entre 14 só 3 mulheres é pouco, mas com certeza na próxima gestão vai ser mais, porque hoje é feito um trabalho junto com os coordenadores e entre os coordenadores eu já identifico mulheres com potencial de assumir a cadeira de conselheira de administração, e daí a gente... E idade também. Aqui tem conselheiros na faixa dos 30, dos 40, dos 50, dos 60 e dos 70 anos de idade. E isso traz uma riqueza no debate fantástica, que vocês, depois que experimentar dessa cachaça, não vão querer abrir mão, sabe? Essa diversidade, ela é muito rica e ela vicia. E a reunião do conselho, ela é do conselho. Raramente a diretoria executiva participa. Mas como isso é possível, Thiago? Eu apresento depois para vocês no slide depois do Conselho Fiscal, que tem, a Márcia já abordou o papel do Conselho Fiscal de fiscalizar os atos, mas tem uma outra questão, Márcia, importante também, que é fiscalizar as omissões do Conselho de Administração e da diretoria executiva, não só os atos. E para ser conselheiro fiscal não precisa ser contador. A gente tem essa falsa ilusão. Qualquer associado pode ser conselheiro fiscal, desde que ele entenda de cooperativa, de cooperativismo, do negócio que a cooperativa atua, né? Se está cumprindo com equilíbrio econômico e social, se está dando possibilidade de abertura para a participação dos associados, se o mapa estratégico está alinhado com princípios e valores. E esse é um papel também de questionar que os conselheiros fiscais têm, muito importante. Eu gosto de forma resumida, porque a gente confunde, e é engraçado, a gente não combinou, Márcia, mas olha o quadrinho que tu trouxe dos atores, e ali em cima eu trago o mesmo quadrinho, né, da Assembleia, da Auditoria, do Conselho, dos comitês, é a mesma estrutura. Então, o papel, o Conselho, ele se preocupa muito mais com a estratégia. Esse é o papel do Conselho. Estratégia que busca o equilíbrio entre o econômico e o social. Desculpa eu ser repetitivo, mas eu acho que, para mim, isso é a maior atribuição de um conselho. Bolar estratégias visando sempre o equilíbrio entre econômico e social. Um dos desafios que nós temos no nosso cooperativismo hoje são cooperativas demasiadamente sociais ou demasiadamente econômicas. E daí a gente descaracteriza a personalidade cooperativa e a sociedade começa, mas aquela cooperativa lá,
ela só pensa no lucro. E não tem pecado nenhum pensar no lucro, mas é o lucro como meio e não como fim. Aquela cooperativa lá só quer ajudar as pessoas e não pensa no resultado, vai quebrar. E o papel do conselho é justamente dar equilíbrio para esses dois pinheiros, né? Os dois pinheiros do cooperativismo têm o mesmo tamanho, porque justamente para serem trabalhados com equilíbrio. Monitorar desempenho e risco, monitorar desempenho e risco, representar os associados perante os órgãos regulatórios e contratar e destituir os membros da diretoria. Eu gosto de usar no nosso ramo crédito, mas vale para qualquer ramo. Podem se aproveitar uma resolução de 2015 do Banco Central, que é a 4434, que trata da governança e da segregação dos papéis. E de forma bem simples, numa linguagem bem simples, o Conselho de Administração ele é responsável pelo o que a cooperativa tem que fazer. As estratégias, as políticas de crédito, o apetite ao risco, as políticas de contratação, de demissão, de remuneração, de programas sociais. Tudo que envolve isso é papel do Conselho. Agora, como isso vai ser feito e como vai ser implementado, para quem libera o crédito, para quem não libera, quem contrata e quem demite, não é papel do Conselho, porque daí assim a gente acaba tendo um conflito de agência que não vai de acordo com as boas práticas de governança. Então, essa imagem ela é uma imagem muito importante para que nós todos possamos entender quais são as atribuições do Conselho e da diretoria executiva. E tendo isso bem claro, e daí combinado, eu adorei a expressão da Márcia, fui ligeiro buscar um baralho de cartas. Governança é que nem jogar carta. Não tem problema nenhum com as regras, desde que elas sejam combinadas antes da gente começar o jogo. É muito chato no meio da partida alguém dizer não, mas não era assim que eu jogava com a minha avó, era diferente. E daí o outro não gosta e joga as cartas. E daí a gente acaba tendo um risco não financeiro, que é um risco político dentro da governança. Agora, se a gente combina as regras do jogo antes, como por exemplo, eu vou passar esse slide aqui, depois eu volto, como por exemplo, a avaliação de desempenho. Na hora da gente fazer a renovação do Conselho de Administração, na Pioneira nós temos a prática de avaliação de desempenho. Entre os conselheiros, quem contribui mais na reunião? É uma pergunta simples, mas é essa pergunta que vai ser atribuída uma nota e somando a nota... Todos avaliam todos, somando todas as notas nós temos um ranking e nesse ranking, toda a eleição, a gente sabe qual é o terço que vai ser renovado. Não precisa mais... Viu? É uma regra do jogo. E ela é tranquila quando ela é combinada antes da gente começar o jogo. Uma outra questão que a gente gosta de trabalhar bastante também é a preparação das reuniões. Por isso que não há necessidade de uma participação tão efetiva da diretoria executiva, porque o material ele vem de forma prévia para o conselho, para o presidente do conselho. Com uma semana de antecedência, eu disponibilizo a pauta comentada e todos os anexos num portal de governança que o sistema Sicredi possibilita, mas quem não faz parte do sistema... Um e-mail pode resolver isso, gente. Qualquer ferramenta simples resolve isso. E o conselheiro, a nossa pauta ela tem em média 14, 15 páginas. Todos os itens têm definido qual o título, o horário que inicia, o horário que termina. E quando a gente começa a debater, por exemplo, distribuição das sobras, a gente foca nesse assunto de distribuição de sobras. Ninguém foge do assunto, porque a gente tem uma definição de tempo e objetivo, é deliberar sobre a distribuição das sobras. E os conselheiros, recebendo esse material de forma prévia, conseguem estar preparados e até solicitar dúvidas com antecedência. E daí o debate ele vira técnico, ele fica de qualidade, e a gente passa a ter decisões também técnicas e não só mais políticas, que normalmente são as decisões que permeiam os conselhos de administração. Mensalmente, a gente olha também a nossa RAS, e a nossa GIR, que é a gestão integrada de risco, como é que estão os indicadores de risco, já que é papel. E isso aqui a gente olha, estando todos eles no verde, não há necessidade do diretor de operações apresentar, ou do diretor executivo, do gerente da cooperativa. A gente analisa. Se tem algum que entra no amarelo ou no vermelho, o diretor participa e explica por que está no amarelo ou vermelho. Isso é gestão de risco com governança. E daí não há aquela cobrança pesada mais... Ninguém cobra pelas costas, o que é um grande risco, né? Que é o lado negro da cultura. Eu adorei a tua figura, Márcia.
E eu vou falar rapidamente sobre sucessão. Esse tema, eu preciso de pelo menos 1h30, 2 horas para falar, mas para mostrar para vocês que quando a gente consegue fazer esse processo, essa jornada do conhecimento, aos poucos implementar ferramentas de governança, que seja num primeiro momento uma pauta comentada, enviada com antecedência, num segundo momento uma avaliação de desempenho. Alguns temas vão baixando a tensão e a gente consegue também, na mesa do conselho, falar sobre sucessão. E toda vez que eu falo de sucessão, a palavra que para mim vem à mente é passagem. Todos nós estamos de passagem e todos nós temos motivos para falar de sucessão nas nossas cooperativas. Muitas vezes, um dos motivos apontados é quando o presidente quiser sair, ele vai avisar e esse é o motivo. Pode ser, mas a possibilidade de saída ela se dá só por vontade do presidente ou por pressão dos associados, que muitas vezes pode ser complicado. Um acidente de avião, um infarto, de uma hora para outra o presidente morre e ninguém nunca falou de sucessão na cooperativa. Que responsabilidade nossa com os associados. Então, nós precisamos sim ter, no mínimo, sempre colaboradores ou conselheiros preparados para assumir a cooperativa. Ninguém precisa prometer o cargo de presidente, isso não é gestão democrática, mas que quando aconteça algum imprevisto com o presidente, que a gente possa chegar de forma serena numa assembleia e dizer, durante o seu trabalho, uma das atividades que o presidente deixou foi um programa de sucessão bem estruturado e nós temos esses associados preparados para assumir a cooperativa. Isso passa tanta confiança para os cooperados da cooperativa, isso é perenidade para a cooperativa também. Além disso, no ramo crédito, há uma resolução do Banco Central que determina a existência de uma política de sucessão. E uma questão muito importante, não adianta a gente falar de mapa, de bússola, de direção, se quem está no comando desse navio não vai garantir a execução dessa estratégia, desse mapa. Então, falar de sucessão também é estar preocupado com a estratégia da cooperativa que foi desenhado pelos associados de forma democrática. Porque de uma hora para outra pode cair alguém de paraquedas na cooperativa e mudar tudo que estava sendo feito, tão bem feito pela cooperativa. E, além disso, eu sempre faço as 3 perguntas, né? Se a troca do presidente ou a cadeira do presidente impacta na vida dos associados do cooperados? Impacta. Na história da cooperativa, ou na história que vai passar a ser escrita com um novo presidente, impacta. E no futuro de toda a comunidade, seja ela cooperada ou não, impacta. Então, a gente também precisa, de forma transparente, falar de sucessão, porque se uma dessas respostas fosse não, o tema não era importante. Mas como a resposta para todas as 3 é sim, a importância do tema. No caso da Pioneira, nós atuamos nesse diagnóstico das necessidades, montamos um comitê de sucessão, fizemos um mapa de sucessores e daí cada cooperativa vai achar o seu modelo. Tivemos fase de abertura, seleção, desenvolvimento, indicação feita pelo conselho e um plano de comunicação. Isso é muito importante porque demonstra a transparência da cooperativa com colaboradores, com associados, com a comunidade, com a imprensa, com fornecedores, com clientes. E isso tudo é muito importante porque também passa essa imagem de profissionalismo da governança. Essa é a imagem da troca de presidentes que ocorreu na Sicredi Pioneira e a pergunta que eu faço para vocês, o antigo presidente, o Márcio Port, comunicando isso numa assembleia e desejando boa sorte para mim e dando um abraço na frente de todos os sócios. Olha a imagem de serenidade, de tranquilidade que passa para os associados. Então, esse é o processo que eu desejo que todas as cooperativas possam sempre atuar nos seus processos de sucessão. E como mensagem final, eu gosto sempre de trazer a reflexão, eu troquei aqui os 2 pinheiros por uma árvore, que a gente jamais esqueça que isso daqui é uma cooperativa. As raízes são os produtos e serviços das nossas cooperativas, independente do ramo. Elas geram resultado, elas geram a viabilidade econômica e elas nos possibilitam, através desse resultado ou desse trabalho, deixar comunidades para os nossos filhos. Mas a grande diferença que nós temos enquanto cooperativas é o que nós fizemos com esse resultado, que é
a prosperidade da comunidade, dos associados, mas principalmente investir em educação, e é pela educação que a gente pode também deixar filhos melhores para as nossas comunidades. Acho que esse é o grande ciclo virtuoso do cooperativismo, Gisele, e se as cooperativas deixarem esse legado, comunidades melhores para os filhos e filhos melhores para as comunidades, nós estaremos certamente, na prática, desempenhando o papel das cooperativas, combatendo o desconhecimento. Então, muito obrigado a todas, a todos, e espero que tenha sido bastante útil as práticas aqui da Pioneira. Com certeza. Obrigada, Tiago. Obrigada, Márcia. Aqui a nossa plateia interna aqui batendo palmas. Professor Osmar, quer fazer um compilado aí para a gente passar para as perguntas? Muito bom, muito bem detalhado, Tiago, Márcia, que conteúdo riquíssimo. E a mensagem que fica para todos nós: não vale tudo pelo resultado, não faz sentido o cooperativismo ser estruturado, ser conduzido, ser desenvolvido, sem que o social seja trabalhado, sem que haja a consciência ambiental. E para que a gente consiga equilibrar o resultado econômico com a transformação, com o destino da comunidade que a gente está inserido, tem que ter regras claras, tem que ter compliance. Nós temos que gerir, que mapear muito bem os nossos riscos. E a importância, mais uma vez, de destacar: o resultado é a consequência, o Tiago falou muito bem, não é o nosso fim. E todas as vezes que nós tivermos segurança no nosso resultado econômico, que nos permita transformar o nosso ambiente, seja ele social, seja ele o ecológico, o ambiental como um todo, vai fazer sentido a nossa existência, e o cooperativismo tende cada vez mais a se fortalecer, porque ele tem uma entrega de valor que é genuína. Nós fazemos isso, não é para nos mostrar, para apresentar ao mercado como sendo uma campanha de promoção pura e simplesmente. Nós fazemos isso porque está dentro da nossa essência. Porém, a gente tem que ter regra muito clara, tem que ter controle. E muito bacana essa abordagem, essa contextualização. Gisele, acho que é importante a gente abrir agora para as perguntas dos participantes que estão aqui conosco. Eu já vi que tem algumas aí no chat. E deixo à vontade aí para vocês colocarem na ordem que vocês entenderem ser a melhor, para que os nossos convidados possam debater e responder, tá bom? Vamos lá, porque gerou interesse, né? A gente tem algumas dúvidas, alguns elogios aqui também. Eu vou direcionar a primeira questão, então, para a professora Márcia. É uma questão da Ticiane Barbosa. Ela pergunta: qual a relação da gestão da qualidade e gestão de processos com as práticas de governança, riscos e compliance? Acaba que a lógica, a essência, né, ela é a mesma, vamos dizer assim, que quando a gente fala da gestão da qualidade, a gente tem aí o ciclo do PDCA, né, da melhoria contínua. Então, quando a gente fala do universo que eu chamei, que é o GRC, que é a governança, o risco e o compliance, aquele slide que eu trouxe para vocês responde muito bem claro essa pergunta, essa questão. Para que serve a governança? E o que o Tiago complementou também na prática aí, com a sua vivência. É seguir aquele ciclo virtuoso para que o quê? Com o passar do tempo, a cooperativa ela colhe os seus frutos, que é o quê? É ter as regras, né, que o Tiago trouxe até as cartas, né? Então, muito obrigada aí, viu, Tiago? Foi muito bacana e aí tangibilizou, né? Eu só tirei os coringa, professora. Aí, certo. Então, eu entendo que a essência ela é a mesma, né? Tá? Mas cada um com a sua função, com as suas metodologias, com as suas práticas, os seus ciclos de vida. Mas a essência ela é a mesma, que é rodar o PDCA, a melhoria contínua. Eu vou emendar com a questão da Maria José, que ela quer saber o seguinte: na sua visão, por que nós temos tanta dificuldade em implantar de fato e na prática programas de compliance nas nossas instituições? Mário José,
O segmento da cooperativa é qual? Tem aí, não? Ela não colocou aqui, só aparece o nome dela. Tá. Não dá Mas para saber. Vamos ver se ela coloca no chat. na verdade, eu entendo que às vezes é a falta da iniciativa. Eu quero fazer, né? Eu vou implementar. Então, comece, não queira alcançar a excelência de uma vez. Comece pequeno, comece de acordo com o seu nível de maturidade. Então, comece. Eu perguntei a questão do segmento, porque aí, pela minha vivência no ramo crédito, o crédito ele tem uma particularidade que, às vezes, tem as coisas... Me corrige, viu, Tiago, e me ajude se eu estiver errada. Tem as particularidades que, às vezes, as coisas estão soltas. E, às vezes, as pessoas, os colaboradores, os empregados, não fazem aquela conexão do que já existe, que aquilo ali é o compliance. Por exemplo, nas cooperativas de crédito, nós temos aí a ouvidoria, nós temos o canal de denúncias, que eles chamam de canal de licitudes. Isso é um dos pilares do programa de compliance, né? Então, as políticas específicas de compliance. Então, qual outras mais políticas que deve ser feita, que deve ter aqui, né, o Tiago, um mundaréu de políticas, de resoluções para eles cumprirem. Então, às vezes, eu acho que pode ser a questão da conexão, de saber o que eles estão fazendo ali e às vezes, também de participar os colaboradores, que aquilo ali de instituir mesmo um programa de compliance. Professora Márcia... Você tem algum complemento, Tiago? Se me permite, eu acho que tu coloca bem, e além do que fazer, eu acho que tem uma questão mais importante, que é os colaboradores saber o porquê estão fazendo. Uhum. E para mim essa é a questão, assim, muita coisa para fazer, nós temos todos muitas coisas para fazer, mas eu vou dar um exemplo aqui na Pioneira, e daí entra a importância da vulnerabilidade, da gente ter ser mais permissivo ao erro, esquecer o perfeccionismo, que ele não existe, ainda mais no ramo crédito, parece que tudo tem que estar com 4 ou 5 casas depois da vírgula. Calma, gente, a gente erra. E a gente olhou para o nosso processo de integração de novos colaboradores, por exemplo. E daí eu estou sendo aberto com vocês e trazendo uma prática de uma cooperativa com 117 anos, que tem uma história riquíssima. E, a determinada altura, nós vimos que nem mesmo os nossos colaboradores conheciam a história da cooperativa. Que pecado, né? Porque o processo de integração ele era uma semana dentro de uma sala, na frente de um computador, lendo memoriais ou tutoriais e respondendo questionários e ganhando nota para liberar para a próxima etapa, né? E daí, quando tu começa na segunda, quando sai na sexta, parece que está pronto, aprendeu tudo e vai para a agência atender o associado. Será que isso mesmo é processo de integração de novos colaboradores? Somando todas as regras, manuais, políticas, regulamentos, nós contamos aqui há 2 anos 6.000 páginas. Vocês acreditam que é possível ler 6.000 páginas e que alguém em uma semana vai decorar 6.000 páginas? E outra, precisa decorar 6.000 páginas? Hoje a gente tem isso daqui, ó. O Google resolve tudo para nós quando nós temos dúvida. E por que a gente não pode ter um Google dentro da nossa cooperativa? Então, nós criamos, e daí entra a questão da inovação e da abertura. O Google, que é um buscador, todos os manuais, relatórios, políticas, está tudo ali dentro. E essa semana que era para ficar lendo, estudando, passou a ser uma semana de experiências. Vamos conhecer a história da cooperativa, o propósito da cooperativa. Saber o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. A Pioneira não tem mais metas. Nós não temos mais metas. E talvez nunca tenhamos crescido tanto na história como desde que acabamos com as metas. Porque os colaboradores hoje, eles sabem que trabalhamos para construir comunidades melhores. E eu tenho certeza absoluta que cada uma das cooperativas que nos assistem agora, nesse momento, quando nasceram por um propósito. Ninguém nasceu de graça. Ninguém.
Uma empresa comercial até pode ser, uma cooperativa não. Então, quando o padre Amistad e mais 19 lideranças comunitárias montaram a cooperativa em 1902, foi para juntar o dinheiro das pessoas que tinham e não tinham nada para fazer com aquele dinheiro, porque ninguém produzia, e disponibilizar as pessoas que precisavam trabalhar e não tinham dinheiro. E era uma pobreza o interior de Nova Petrópolis, linha imperial. E o objetivo era melhorar a qualidade de vida das pessoas na linha imperial, era construir uma linha imperial melhor. E essa é a nossa essência como cooperativa de crédito até hoje, que hoje acabou indo para outros municípios. E a partir do momento que os colaboradores sabem não apenas o que fazem, mas o porquê fazem aquilo que fazem, o compliance ele deixa de ser um peso e passa a ser uma ajuda, porque agora nós temos mais uma ferramenta para nos apoiar em construir comunidades melhores. Então, o ponto de partida para todos que nos ouvem nesse momento, vocês precisam responder uma pergunta: por que a nossa cooperativa existe? Se vocês tiverem dificuldade para responder, vocês vão ter dificuldade para implementar a governança, sucessão, risco. A primeira pergunta é: por que nós existimos? Com isso respondido, tudo passa a ser prazeroso. Sucessão, governança, gestão de risco, compliance, expansão, porque a gente passa a saber o porquê que a gente faz tudo o que nós fazemos. Foi outra aula agora, né? Eu até me emocionei aqui. Quero aproveitar e pegar esse gancho. Então, o Thiago falou na apresentação dele sobre a importância das relações. E realmente a gente nunca deu tanto valor às relações como agora, né? Tudo aquilo que é humanizado. Ninguém gosta de falar com um robô, né? Mas, ao mesmo tempo, o digital veio e facilitou a nossa vida, então agora a gente ama o digital. Aí eu quero emendar aqui na questão da Joana para você, Thiago. Ela diz o seguinte: o percentual de cooperados nas regiões apresentados remetem à afirmação: lá no Sul, a cultura europeia favorece. Mas, escutando as práticas, eu observei que o que faz ter esse resultado é a relação de confiança, regras claras e transparência. A pergunta dela é: como a minha cooperativa, que é agropecuária, pode iniciar essa relação de confiança? Nós temos um conselho que tem baixa escolaridade e que precisa cuidar da sua produção. A cooperativa também não tem tido, ela colocou resultados, imagino que seja bons resultados, né? Tô acrescentando. Então, fica para você, Thiago, essa pergunta. Para essa, a gente precisa marcar uma reunião, né? Para essa pergunta. Mas, de forma bem breve, Gisele, acho que a resposta está na própria pergunta: transparência. E uma das coisas que me incomodava muito, e estou sendo transparente com todos vocês aqui, enquanto associado eu ia nas assembleias e era aquela formalística, sabe? De cabo a rabo, eu sabia de cor como é que ia começar, o que ia ser feito e como é que ia terminar a assembleia, e que no meio ainda ia ter uma propaganda de algum produto do Sicredi. E aquilo me incomodava como associado, porque, assim, eu sou sócio da cooperativa, eu faço questão de fazer negócio com a cooperativa. Ninguém precisa me tirar da minha casa, da presença da minha família para falar de consórcio, seguro e cartão. Então, um dos primeiros passos aqui é o relacionamento com o associado. Nós ressignificamos o relacionamento com o associado. A assembleia, ele é um momento do conselho de administração prestar conta com os cooperados e mostrar o que é uma cooperativa e por que nós somos diferentes de outros formatos de empresa. Então, a gente fez algumas inovações, e daí não precisa de dinheiro para isso, né? Por exemplo, teve um ano que eu ia para as assembleias e perguntava aqui, assim, quem aqui já ouviu a frase que você é louco colocar dinheiro numa cooperativa de crédito, ela vai quebrar e tu vai perder o dinheiro? Todo mundo levantava a mão na assembleia. Imagina a assembleia com 800, 900, 1.000 pessoas, todo mundo com a mão levantada. E daí eu perguntava: quem aqui já ouviu falar no FGCOP? 2, 3, ninguém levantava a mão, era muito pouco. E daí eu dizia: nós somos uma cooperativa, a gente faz parte de um sistema altamente regulado e por trás existe o fundo garantidor. Mostra um videozinho rápido de 3, 4 minutos que o FGCOP tem no YouTube deles, que é sensacional, é uma animação que mostra o ciclo virtuoso do cooperativismo. As pessoas saíam da cooperativa dizendo:
eu vou tirar o dinheiro que eu tenho no banco, agora eu entendi, eu vou movimentar com a cooperativa. Mesmo o ramo sendo diferente, eu acho que a lógica é a mesma. E mesmo a escolaridade sendo baixa, a questão não está na escolaridade, está no entender o porquê que a cooperativa nasceu. Se é para trazer prosperidade para os cooperados de uma cooperativa agro, de que forma os cooperados enxergam a cooperativa como um parceiro, como alguém que distribui. A educação está nos pilares da governança nossa. A cooperativa ela tem vínculos de proximidade com o cooperado e leva educação. Nós, por exemplo, como uma cooperativa do ramo crédito, nós temos um curso de gestão agro e sucessão rural. Já estamos na 3ª turma. As famílias choram na formatura, são 10, 12 módulos, duram um ano. Só existe um requisito para participar. Pai, mãe, porque normalmente quando tem o curso para associado é só o pai que vem, né? É só o homem. Aqui a nossa regra, a única regra é a seguinte: qualquer associado pode participar, desde que a esposa e os filhos participem. Porque a mulher também faz parte da família. Os filhos também fazem parte da família. Como é que a gente vai falar de gestão da propriedade e sucessão rural se os filhos não estiverem juntos? E daí a gente começa a trazer insights de matriz econômica da propriedade, projeções do mercado, futuro, inovação. A gente vai desarmando eles e daqui um pouco entra na questão da remuneração dos membros da família. E daí todo mundo desarma. Mas existe um método criado para trazer o associado agro para falar de sucessão dentro de uma cooperativa de crédito. E a partir de agora, quando eles pensarem em crédito, com quem eles vão pensar? É na Sicredi Pioneira, mas é porque acho que a cooperativa tem que fazer esse esforço de trazer as pessoas para próximo delas, né? Porque a lógica é que elas não querem vir. Elas reclamam, mas a gente tem que fazer, a gente tem que dar o bom exemplo de trazer os associados e aproveitar a assembleia para mostrar o que é uma cooperativa e fazer programas de relacionamento com os associados. Se os associados entenderem o porquê ela existe, assim como os colaboradores entendem, ao invés de eu ter um presidente, um executivo sendo o rosto da cooperativa, uma das grandes alegrias que eu tenho na Pioneira é que qualquer um dos 296 coordenadores, quando tem uma reunião numa entidade comercial, eles podem me representar, eu estou feliz. Eu sei que eles vão falar bem da cooperativa, porque eles conhecem a cooperativa e o cooperativismo. Que maravilha. É o princípio de olhar para a comunidade também, né? Ver o que está precisando e atender. Em razão do tempo, a gente vai para a última pergunta, rapidinha, tá? Para o Tiago. O Luiz Caverzan, que é da Cooperativa Coletiva de Educação em São Paulo. Primeiro, te elogia, fala que é muito rico ouvir a sua explanação, Tiago, pela forma simples com que você consegue transmitir o conhecimento. E aí ele pergunta, o que você acredita que seja necessário para obtermos mais intercooperação em negócios nas cooperativas? E como se comunicar com o mercado, já que muita gente desconhece a estrutura e a governança? Um abraço para o Luiz. A coletiva ela presta um trabalho sensacional na área da educação e cooperativas que querem desempenhar, eu recomendo conhecer a coletiva, porque nós aqui na Pioneira conhecemos, mas essa tua pergunta é meio de saia justa, né, Luiz? Talvez uma das coisas que eu normalmente me preparo nas conversas, e a educação faz parte disso, a educação, além de falar, é sentir-se entendido. E a pergunta anterior, que era como trazer o associado para mais perto da cooperativa, nós precisamos nos perguntar que linguagem a gente tem utilizado com o associado também. Será que é a linguagem adequada que eles querem ouvir? Ou a própria linguagem que nós utilizamos com eles afasta? Será que a gente não está utilizando uma linguagem de empresa comercial e não de cooperativa? Associado, o nosso maior patrimônio é você. Não, o nosso, quando a gente fala nosso, parece que é nós e eles, a gente afasta o sócio da cooperativa. É a nossa cooperativa, o nós da cooperativa, inclui o associado nas frases que a gente leva sempre para a assembleia ou para as redes sociais. Então, acho que a linguagem ela é um ponto que precisa ser questionado dentro de cada cooperativa. E dentro da intercooperação, eu tenho a grata alegria de já ter várias iniciativas, inclusive com a Via Cred Ailos de Blumenau. Eu vi que tem gente aqui que colocou comentário no chat, a Cicobi Cred Citrus. Nós criamos no início desse ano um grupo chamado Diálogos de Intercooperação.
porque nós entendemos que o nosso propósito é o mesmo, de construir comunidades melhores e de fazer uma expansão de todo o sistema do cooperativismo brasileiro, não só da nossa cooperativa. Eu acho que quanto mais cada cooperativa pensa na expansão da sua própria cooperativa, menos intercooperação a gente terá. Eu espero que eu seja bem interpretado nessa minha frase, mas esse processo de expansão que muitas cooperativas passam, elas acabam sendo um estímulo também a menos intercooperação, porque nós ficamos cada vez mais competindo entre cooperativas. A partir do momento que nós temos o real entendimento de que para crescer nós precisamos nos unir, porque o nosso propósito é o mesmo, eu vou fazer de tudo para que a ViaCred Blumenau também expanda lá na sua área de atuação, a Cicobi Credit Citrus, que faz um trabalho excelente, faça assim também, como a Credcis lá em Rondônia, os meus amigos da Cicobi Centro lá de Rondônia. A gente tem em cada canto do país muitas cooperativas fazendo a mesma coisa, mas falta a gente somar força. Eu acho que quando a gente entender que a gente é a mesma coisa, que entrega os mesmos benefícios para a sociedade e pode, numa linguagem simples, o Roberto Rodrigues fala isso, né? Falamos muito bem de cooperativismo da porta para dentro. A gente precisa saber falar mais de cooperativismo da porta para fora. E da porta para fora, nós ainda levamos mensagens segregadas. Cada cooperativa leva a sua mensagem, cada sistema leva a sua mensagem. E o cooperativismo ele precisa levar uma mensagem mais unificada. E para mim o Somos Coop é um grande exemplo disso, que deveria ser mais abraçado pelas cooperativas no país. Que maravilha, maravilhoso isso. Pessoal, vamos dar uma olhada rapidinho como ficou a nossa facilitação gráfica. O Lucas vai abrir o microfone dele para que a câmera dele fique em foco, para a gente ver como que está o desenho. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Está vendo a tela? Legal. Enquanto o Lucas abre o desenho, as perguntas que não foram respondidas, vocês, por favor, podem mandar para mim, eu procuro as pessoas e a gente troca informações, e a apresentação vai estar disponível também para todos, não se preocupem. Maravilhoso. Vou voltar para o Lucas só porque a tela pega quem está falando por último. Certo. O Lucas é tímido, ele não fala, mas ele desenha muito bem. Essa vai ser a nossa próxima facilitação gráfica, que nós vamos mostrar na próxima edição. Como o Thiago falou, podem deixar as perguntas aqui que a gente vai direcionar e fazer chegar as respostas para vocês. Então, em razão do tempo, a gente não consegue... Foi uma chuva de perguntas aqui agora, no final. A gente fica muito feliz com isso. Mas tem uma pessoinha que a gente precisa ouvir. Eu estava com saudade desse quadro colorido dele lá atrás, que é o Renato, nosso superintendente. Eu vou passar para ele e lembrem, pessoal, da avaliação, tá? O link já foi colocado algumas vezes aqui no chat. Vou passar para o Renato, então, e vocês já podem anotar aí que nosso próximo encontro é no dia 11 de novembro, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Renato, seja bem-vindo. Valeu, Gi. Boa tarde, pessoal. Que felicidade. Sei que todas e todos foram muito bem recebidos pela Carla. E, professor Osmar, escutando no bom sentido, um pouquinho o chat, a avaliação, eu consegui entrar aqui quando estava terminando a fala da professora Márcia, mas avaliação fantástica desse binômio que foi aí a Márcia com o Thiago. Parabéns, muito obrigado, Márcia, do seu conhecimento, de compartilhar o seu conhecimento. E, Thiago, mais uma vez, a gente conseguindo, nessa sequência, trazer, né, Osmar, o consorciamento, a engrenagem que é a aplicação prática das questões conceituais e teóricas. Então, fantástico, pessoal. Estamos ainda com quase 300 pessoas e eu tenho certeza que todos sairemos hoje melhores, com a cabeça mais arejada, ouvindo aí o que eu ouvi, Thiago, de você. Sempre você traz inspiração. Já tive a oportunidade
oportunidade de estar e assistir você outras vezes, essa questão de inspiração. E teve uma frase que eu percebi trazida no chat que demonstra muito bem, verbaliza muito bem isso aqui. Eu não lembro, não marquei quem que colocou, mas está aí no chat. O valor das palavras não está no que se diz, mas sim no que se faz. Isso é muito, isso cala, isso realmente cala. E a gente sabe, essa prática exercida pela Pioneira é uma referência para todos nós, para todo o cooperativismo brasileiro. Não se restringe ao crédito, pelo contrário, e você trouxe, fazendo essa citação e a analogia dessas aplicações, um assunto que a gente tem que ter, sim, transparência, coragem e arrojo para voltar a pôr na pauta é sucessão. Ainda é um tabu em todo o cooperativismo. Nós precisamos retomar essa agenda, essa pauta com muita tranquilidade e desapego. Desapego é uma palavra muito chegada, muito paralela, que leva junto a questão da sucessão. Isso nós temos que aprender a exercitar mais. Eu achei muito legal essa flexibilidade dessa forma da gente fazer um encontro desse. Você buscou o baralho para fazer a analogia da aplicação de um jogo, né? Com as regras claras, a transparência, o conhecimento das regras. Isso é muito legal. Regras claras, a transparência e o conhecimento, a comunicação muito clara dessas regras. Muito legal. Intercooperação, mais uma vez, foi um dos pilares do 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo. A gente está muito dedicado nisso. Ontem, eu lembro que a gente falando de intercooperação, processo estabelecido junto com o governo federal, através do MAPA, uma intercooperação dentro do ramo agropecuário, de fomento ao maior desenvolvimento de gestão e negócios das cooperativas do Nordeste do Brasil, com um processo de intercooperação, como o Gerson trouxe ontem, intercooperação colaborativa. E é o que você falou, você retratou só o ano passado, o quanto a Pioneira recebeu aí de troca de experiências aí, mas também as oportunidades de intercooperação e não intercompetição, que foi outra palavra colocada aqui, nos negócios. Isso é fantástico. Parabéns a todos vocês. Eu fico muito feliz, e todos nós, de que estamos num processo assertivo nessa construção dessa jornada, desse caminho da excelência. Muito bacana. Parabéns mais uma vez, Osmar, você conosco aí, todo o discorrimento desse trabalho, o detalhamento, a construção, a todas as nossas equipes, e vocês, das nossas organizações, colegas das organizações estaduais, dirigentes, colegas superintendentes, colegas analistas. Aqui sempre esse desafio dos aprendizados, da gente levar para vocês, dirigentes das cooperativas, as melhores soluções de desenvolvimento, de suporte, de representação e uma escuta sempre ativa para que a gente consiga, pelo sistema OCB, SESCOP e CNCOP, atender essas necessidades das cooperativas cada vez mais e melhor. Parabéns, fico muito feliz de encerrar esse dia de hoje aqui, vendo o sucesso que foi essa 4ª jornada do Caminho da Excelência. Parabéns, Carla, toda a equipe, G, show de bola, e Lucas com essa competência gráfica fantástica. E Tiago, obrigado mais uma vez, e Márcia, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a você, Renato. O Lucas realmente está de parabéns. Quem está acompanhando os vídeos está conseguindo ver aí que fica um resumo, né? Pessoal, como eu falei, o nosso próximo encontro é no dia 11 de novembro. O tema vai ser modelo de negócio, que aí já é a nossa rota, né? Eu vou dar um descanso para vocês e vocês vão ver outra carinha aqui, uma colega também muito querida, a Gleice, vai estar com vocês, porque eu vou tirar uns diazinhos aí para, como diz o Thiago, pegar um sol, com segurança, né, de máscara, ficar com a marca. Mas é isso, a gente agradece, todos os materiais vão estar disponíveis na plataforma Capacita Cop. A gente viu aqui uma menção
a, de repente, disponibilizar no YouTube. A gente vai estudar essa possibilidade também, para ver se fica mais fácil, mas todos os vídeos, apresentações, as facilitações gráficas vocês encontram na Capacita Copy. Se você ainda não fez o seu cadastro, corre lá, porque está tudo lá, bem bonitinho, organizado. Por hoje é só, a gente agradece, passamos aí um pouquinho do nosso tempo combinado, mas é porque o aprendizado foi grande. Então, muito obrigada a todos, professor Osmar, professora Márcia, Tiago, Renato, Carla, e até o próximo encontro. Muito obrigada. Valeu, valeu, Gi, valeu, pessoal. Felicidades. Valeu, Tiagão, valeu, Márcia, Carla. Até mais. Obrigada, Valeu. gente. Um abraço. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Um abraço. Obrigada.